Olá a você que está se preparando para o cargo de assistente legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Eu me chamo Anderson Rocha, sou consultor legislativo em Direito Constitucional na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e vou trabalhar essa matéria de Direito Constitucional com vocês para este concurso de 2018 que está em curso. Vamos iniciar. Para o cargo específico de assistente legislativo, o edital apresentou o direito constitucional em 8 partes. A primeira, que é essa primeira aula que teremos hoje, fala sobre a Constituição, passando pelo conceito e sua classificação, a evolução histórica constitucional do Brasil, poder constituinte, passando pelo originário e o derivado, as limitações ao poder de reforma constitucional e ainda sobre as cláusulas pétreas. Na aula seguinte, trataremos sobre os direitos e garantias fundamentais, que tem no artigo 5º os direitos e garantias individuais e coletivos, no artigo 6º ao 11 os direitos sociais, e no artigo 12 e 13 sobre os direitos de nacionalidade e dos artigos 14 a 17 sobre os direitos políticos e partidos políticos. No item 3, trataremos sobre a organização do Estado brasileiro, passando pelo federalismo brasileiro e pela repartição de competências que a Constituição apresenta. No item 4, teremos a organização dos poderes, falando sobre as funções do Estado, a independência e a harmonia entre os poderes e o sistema de freios e contrapesos. No item 5, falaremos sobretudo de poder legislativo. No item 6, sobre as disposições constitucionais do processo legislativo. No item 7, sobre as disposições constitucionais de poder executivo. E no item 8, sobre as disposições constitucionais de poder judiciário, passando especificamente sobre a organização e o Estatuto Constitucional da Magistratura e sobre as competências específicas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral. Então, dando início a essa primeira aula, trataremos sobre a Constituição e o seu conceito e classificação, logo em seguida sobre a evolução histórica constitucional do Brasil, as constituições que o Brasil já teve em sua história, e por fim falaremos sobre o poder constituinte. Inicialmente, partindo do princípio que o meu objetivo aqui é fazer com que você acerte todas as questões de direito constitucional, vamos buscar entender como que as bancas cobram os conteúdos apresentados aqui nesta matéria para imaginarmos um cenário de questões que essa banca Funrio pode apresentar para a gente. Partindo disso, portanto, é que a gente vai analisar o conteúdo, tá? Não vou ensinar aqui para vocês a matéria Direito Constitucional. Isso se aprende no curso de Direito. Aqui o meu objetivo é apresentar o conteúdo e lhe trazer de forma clara o que é cobrado nos concursos nessa matéria de Direito Constitucional. Eu sei que às vezes causa um choque quando eu digo que eu não vou ensinar Direito Constitucional, tá? Mas é justamente esse o meu objetivo, é fazer você passar no concurso, como lhe indicando pontualmente o que as bancas pontualmente cobram nessas matérias, tá? Vamos iniciar com o conceito de Constituição. O conceito de Constituição, ele apresenta várias faces, vários sentidos, como as bancas assim apresentam de forma unânime. Esses 3 sentidos que apresento aqui para vocês, o sociológico, o político e o jurídico, guardam relação sempre com um pensador. E as bancas buscam saber disso de você. A Funrio nunca elaborou nenhuma questão sobre o conceito de Constituição, mas pode ser que essa seja a primeira vez e, se cobrar, creio que seja da forma como as demais bancas cobram. No sentido sociológico, Ferdinand Lassalle, em sua obra O que é uma Constituição, entendeu que uma Constituição só terá legitimidade se ela representar os poderes sociais, o fato social que constituem o poder. Se isso não acontecer, a Constituição será tida como ilegítima. Ela é apenas uma Constituição escrita representando mera folha de papel. Se ela não representar
a soma dos fatores reais de poder, ela não será considerada uma constituição efetivamente, mas mera folha de papel. Estes termos você precisa levar para a prova. Sentido sociológico é de Ferdinand Lassalle. Fato social como uma constituição real, imaginária, tendo representado pela soma dos fatores reais de poder. Se isso houver uma discrepância entre os fatores sociais com o que está escrito na Constituição, ela será apenas uma Constituição escrita representando uma mera folha de papel. Já no sentido político, Carl Schmitt, em sua obra A Teoria da Constituição, entende que a decisão política fundamental são assuntos que interessam à política, como a estrutura e organização dos estados, a limitação do Estado, do poder estatal em detrimento dos direitos e garantias fundamentais. Essas matérias são de cunho essencialmente fundamental, de decisão política fundamental. Com isso, Carl Schmitt entendeu que haveria uma distinção entre Constituição, que são essas matérias que formam a decisão política fundamental, né, a estruturação do poder, a limitação desse poder e os direitos e garantias fundamentais, daquelas normas que constam até na Constituição, mas são normas estranhas a essas matérias iniciais. Então ele separou o que é Constituição, está dentro dessa decisão política fundamental, e o que não estiver dentro dessa matéria será considerada como leis constitucionais apenas por constar no texto constitucional. Isso ele considerou tratando o que for de decisão política fundamental é constitucional, mas de forma material. Já as matérias de leis constitucionais são constitucionais, mas formalmente constitucionais, por constarem no texto constitucional apenas de forma do meio formal, né, e não pela matéria em si. Então tem essa distinção para Carl Schmitt. No sentido político, ele faz a distinção entre Constituição e leis constitucionais. Constituição são assuntos são matérias, né, constitucionalmente material. Já as leis constitucionais são formalmente constitucionais. Por fim, temos o sentido jurídico de Constituição, pensado por Hans Kelsen na sua teoria pura do direito. Para ele, a Constituição é uma norma jurídica pura, né? Então, temos que ver a Constituição não com seu fundamento de validade em fatores sociais, em fatores políticos, mas sim em fatores jurídicos. Sempre para ele temos uma norma que é inferior, que ela é fundada em outra norma que é fundante, que emana obrigação para essas normas inferiores. E aí a gente chegou numa situação de onde, portanto, a Constituição vai tirar o seu fundamento de validade. Para isso, ele pensou em dois sentidos, o sentido lógico jurídico e o sentido jurídico positivo. Para ele, na sua concepção, o sentido lógico jurídico seria uma norma hipotética fundamental, que serve de fundamento lógico para a validade dessa Constituição que está positivada jurídico-positivamente, certo? Então, para ele, o sentido lógico-jurídico é uma situação suposta. Já o sentido jurídico-positivo é uma situação posta. Nas provas, você vai ter que fazer essa distinção. O sentido lógico-jurídico é uma norma hipotética fundamental. O sentido jurídico-positivo é uma norma positiva suprema, que serve de fundamento para as demais normas. Ainda no primeiro tópico, temos a classificação da Constituição. Aqui apresento as classificações que são mais cobradas em provas, tá? Tem várias e várias outras de doutrinadores apresentando vários outros tipos de classificação, mas aqui apresento a vocês o que entendo que pode ser cobrado em sua prova, e se você tiver a mentalidade já mentalizado todas essas formas aqui, se aparecer uma forma distinta, você vai conseguir mesmo assim acertar a questão. Veja, um termo para memorizar as iniciais
das classificações que apresento aqui é CAFEX-MOF, né? É uma forma que a gente tem para tentar gravar todo esse conteúdo que a gente tem de todos os concursos, gente. Então, é uma forma que eu usei, peguei as iniciais, formei a palavra CAFEX e depois MOF. Vejam, a Constituição pode ser classificada quanto ao seu conteúdo de forma material ou formal, né? Material se tratar daquilo que Carl Schmitt tratou como norma política fundamental, certo? Materialmente é constitucional. Contudo, tem normas que estão na Constituição, textos que estão na Constituição, mas não estão materialmente inseridos nesse conteúdo de essencial político. Então, essas normas seriam formais, constitucionalmente. Aqui na nossa Constituição brasileira, nós somos classificada a Constituição de 88 como uma Constituição formal, porque tem muito conteúdo que não é materialmente constitucional, mas constam na Constituição, tá? Como no artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, que dispõe que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Não precisava constar isso na Constituição Federal, mas constou. Então, por isso, a maioria é majoritariamente entendida como uma Constituição formal, a nossa Constituição de 88. Outra classificação é quanto à alterabilidade. Às vezes a prova apresenta também quanto à estabilidade ou quanto à mutabilidade. É uma modificação da Constituição. A maioria dos doutrinadores classificam nesse tipo de 4 formas. A Constituição sendo imutável, ela não pode ser alterada de forma alguma, o seu texto completo, de forma alguma, pode ser modificado. Já sendo flexível, a Constituição ela pode ser alterada da mesma forma que uma lei ordinária é alterada. Então, não tem um quórum qualificado para a sua alteração. Já a considerada semirrígida ou semiflexível é a Constituição que tem algumas partes podendo ser alterada igual a uma lei ordinária e outras partes podendo ser alterada por um regime mais dificultoso, um quórum de aprovação um pouco mais qualificado. E a Constituição rígida é aquela tida como todo o seu texto, para ser alterado, precisa de um quórum qualificado mais dificultoso do que de uma lei ordinária. A nossa Constituição Federal, veremos hoje ainda, ela pode ser alterada, né? Inclusive no tocante às cláusulas pétreas. O que nós não podemos fazer com as cláusulas pétreas é aboli-las, mas ter alguma alteração não há impedimentos, veremos mais à frente. Por conta disso, a nossa Constituição de 88 ela é considerada, quanto à sua alterabilidade, estabilidade, mutabilidade, como uma Constituição rígida. Quanto à forma, a Constituição pode ser não escrita ou escrita. A nossa é escrita, né? Não escrita é aquela que é apenas pelos costumes daquele povo adotar regras superiores. A nossa, no caso, é escrita. Quanto à extensão, a Constituição pode ser sucinta, concisa, sintética, ou pode ser analítica, também tida como prolixa, tratar de vários e vários assuntos, não trazer apenas princípios e estruturação básica do Estado. Então, a nossa Constituição, temos mais de 250 artigos e ela é considerada como analítica. Outra forma de classificação é quanto ao modo de elaboração. Ela pode ser histórica, se foi criada, surgiu através de tradições históricas daquele povo, daquela sociedade, uma criação lenta de todas aquelas tradições e valores que o povo teve na sociedade no decorrer do tempo e foi sintetizada naquela Constituição. Regra geral, são costumeiras, né, não escritas. Já as constituições dogmáticas, elas possuem valores, possuem dogmas em voga, em relevo naquele momento de sua criação, tá bom?
Também temos a classificação quanto à origem. Quanto à origem, a Constituição pode ser outorgada, cesarista ou democrática. A maioria dos doutrinadores assim a classifica. Outorgadas são aquelas constituições que foram impostas, são obrigadas nas ditaduras, sem participação do povo de forma alguma. Já as cesaristas, elas também são consideradas como outorgadas, mas elas precisam de uma convalidação, uma confirmação do povo por meio de um referendo popular. E as constituições promulgadas são aquelas que passam por um procedimento democrático. Tem a Assembleia Nacional Constituinte formada para essa finalidade de criar uma Constituição. No nosso caso, a nossa Constituição de 88 é promulgada, né? Também, quanto à elaboração, ela pode ser também dogmática, a nossa Constituição, né? Não falei anteriormente. Outro critério de classificação é quanto à ontologia, quanto à correspondência da Constituição com a realidade. Ela pode ser semântica, nominalista e pode ser normativa. As semânticas visam apenas formalizar uma situação de poder político existente naquele momento, através de seus detentores, né? Ou não tem objetivo nenhum de regular a política daquele país. Já as nominativas até buscam regular a política estatal. Contudo, elas não têm essa finalidade atingida. Por isso, elas são apenas chamadas de nominativas. Era até esse o objetivo, mas não conseguiram. E as outras, as normativas, elas regulam efetivamente o processo político que o Estado passa e correspondem com a realidade social e política daquele país em relação ao poder, né? A nossa Constituição Federal de 88 é tida majoritariamente como normativa e para a prova você precisa levar isso também. E ainda há uma classificação de Constituição quanto à finalidade. A Constituição pode ser uma Constituição balanço, uma Constituição garantia ou uma Constituição dirigente. As constituições balanço, ela apenas apresenta o quadro da sociedade em um determinado momento da história. Já as constituições garantia, elas visam proteger o cidadão com suas liberdades contra as arbitrariedades do Estado, aquelas constituições que visam dar garantias ao cidadão. Já as constituições dirigentes, além de garantir as liberdades do cidadão, traçam diretrizes para a ação do Estado, prevendo normas programáticas. A nossa Constituição também é uma Constituição dirigente. Com isso, a gente pode e precisa memorizar que a nossa Constituição atual de 88, ela é uma Constituição formal quanto ao seu conteúdo, é uma Constituição rígida quanto à sua alterabilidade, é uma Constituição escrita quanto à sua forma, uma Constituição analítica ou prolixa quanto à sua extensão, é uma Constituição dogmática quanto ao seu modo de elaboração, é uma Constituição promulgada quanto à sua origem, uma Constituição normativa quanto à correspondência com a realidade ou a ontologia, e também é uma Constituição dirigente a depender da sua finalidade, né? Considerando a sua finalidade, a nossa Constituição de 88 é dirigente. Passada essa fase de conceituação e classificação da Constituição, vamos passar pela evolução histórica da Constituição brasileira. No Brasil, tivemos, majoritariamente entendido que tivemos 8 constituições até agora. A Constituição Imperial de 1824, em 1891 a primeira Constituição Republicana, depois uma Constituição em 1934, em 37, logo em seguida em 1946, e na ditadura militar em 67
e em 69, alguns entendem que em 69 foi uma modificação da Constituição de 67, através da Emenda Constitucional número 1, de 69, e outros entendem que é uma nova Constituição, porque a Constituição de 69 ela veio dar nova redação a tudo da Constituição de 67. Por isso, alguns entendem que é uma nova Constituição. E, por fim, em 5 de outubro de 88, tivemos a nossa última Constituição Cidadã, entendida como tal. Vamos ver pontos peculiares de cada uma dessas constituições que as bancas cobram. Primeiro critério cobrado corriqueiramente quando trata sobre o assunto de história constitucional brasileira é quanto à origem da Constituição. Ela foi promulgada ou foi outorgada? Em 1824, na época imperial, tivemos a primeira Constituição outorgada. Depois, na República, tivemos uma primeira Constituição promulgada em 91. Em 1934, foi promulgada novamente. Em 37, voltou a ser outorgada e imposta. E depois, tivemos em 46 promulgada, 67, 69 outorgada e em 88 promulgada. A Constituição Imperial de 1824 tem algumas características corriqueiramente cobradas. Ela apresentava a separação dos poderes em 4 instâncias: legislativo, executivo e judiciário normal, e tinha ainda o poder moderador, que era superior aos outros poderes. Tá? A capital na época era em Rio de Janeiro e tinha uma religião oficial na época, o catolicismo. A Constituição de 1891 é tida como a primeira Constituição brasileira republicana. O nome do nosso país era tido como Estados Unidos do Brasil por grande influência da Constituição americana. O nosso estado passou a ser laico, não possuía nenhuma religião oficial e aboliu o poder moderador, passando a termos apenas 3 poderes. A Constituição de 1934 tem características importantes, dentre elas tem que ser destacado a criação do voto feminino e do voto secreto. Antigamente o voto era descoberto, todo mundo sabia em quem votava. Já agora, em 34, houve essa mudança, pela primeira vez o voto ficou como secreto e houve a manifestação do voto feminino. A Constituição de 1937 é considerada como a Constituição polaca, por ter sofrido grande influência da Constituição polonesa de 1935 no fascismo, né? A gente teve a previsão de pena de morte nesse texto constitucional, é um ponto que as bancas cobram. O início da pena de morte prevista no Brasil, constitucionalmente, 1937. Constituição de 1937, a Constituição polaca. Em 1946, tivemos uma Constituição que foi promulgada e aumentou a autonomia dos estados e dos municípios. A capital federal, segundo a redação do artigo da Constituição de 1946, a capital federal seria transferida para o Planalto Central. Em 1956, a Lei 2.874 deu o nome de Brasília à nova capital federal, e aí deixou de ser Distrito Federal e passou a ser Brasília. Houve a criação de Brasília efetivamente em 1960. A Constituição de 1967 foi em meio ao golpe militar de 64, dando amplos poderes para a União e para o presidente. Logo em seguida, a Constituição de 69, que alterou tudo da Constituição de 67, através da Emenda Constitucional número 1. Se você olhar o site do Planalto Central atualmente e botar lá a Constituição de 1969, vai encontrar Constituição de 1969, Emenda Constitucional número 1, à Constituição de 67. Né? A Constituição de 69 incluiu nos textos constitucional os atos institucionais. Esses atos institucionais davam grandes poderes para o presidente na época. Entre eles, tinha várias situações, né? O presidente poderia, a qualquer momento, decretar intervenção nos estados e nos municípios, inclusive.
Era permitido, através desses atos institucionais, por exemplo, o próprio presidente decretar o recesso parlamentar, fechar o Congresso e assumir todas as funções do Legislativo, criando leis ao seu bel prazer. Também, uma coisa marcante desses atos institucionais foi a suspensão de habeas corpus para alguns delitos. Em 88 não houve mais essa situação. A nossa Constituição foi promulgada em 1988, no dia 5 de outubro, considerada por Ulisses Guimarães uma Constituição cidadã, garantindo direitos e garantias fundamentais expressamente em seu texto. Brasília ficou efetivamente considerada como capital federal no seu texto, no artigo 18, parágrafo 1º. Outras situações importantes, e para vocês que estão fazendo o concurso em Roraima, é importante destacar esses últimos 3 pontos. Com a Constituição de 88, o território que é hoje de Tocantins virou estado, se desmembrou do Goiás e virou estado do Tocantins com a Constituição de 88. Os territórios federais à época de Roraima e de Amapá viraram estados da nossa federação. O primeiro governador de Roraima entrou no seu mandato em 91. E também o território federal de Fernando de Noronha teve a sua área incorporada ao estado de Pernambuco. Tá bom? Então, memorizem estes pontos sobre a evolução histórica da Constituição, que se vier uma questão cobrando esse assunto, o que eu acho difícil para essa prova, porque não teve nenhuma ainda da FUNRIO cobrando esse tema de evolução constitucional e de conceito de Constituição, vamos apresentar agora uma matéria que pode sim ser cobrada desta nossa primeira aula, uma que considero importantíssima para a sua atenção, é essa: poder constituinte. No que consiste o poder constituinte? O poder constituinte consiste na possibilidade de criar uma Constituição e ainda de atualizá-la, fazer a modificação dessa Constituição. O poder constituinte ele pode ser originário ou derivado. O poder constituinte originário é aquele que cria uma nova ordem constitucional. Por isso ele é tido como inicial, ilimitado, não guarda limites com nenhuma outra regra jurídica, é incondicionado, é tido como um poder constituinte de primeiro grau e um poder constituinte que possui um poder de fato e político. Não tem nada jurídico garantindo esse poder, apenas os fatos e os fatores políticos da época. Já o poder constituinte derivado é um poder que decorre do poder constituinte originário, da Constituição inicialmente criada. Por isso, o poder constituinte derivado, seja reformador, seja decorrente, ele é um poder constituinte instituído, limitado, condicionado ao texto da Constituição originária, é considerado um poder constituinte de segundo grau e um poder constituinte com poder jurídico, porque ele precisa observar as normas jurídicas postas inicialmente pela Constituição Federal com o poder constituinte originário para poder aplicar esse poder constituinte derivado. A Constituição Federal de 88 previu 2 tipos de poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado reformador ou revisor, que consiste na possibilidade de alteração da Constituição através de um procedimento específico e mais qualificado do que qualquer outra alteração de legislação ordinária. A reforma da Constituição, ela pode ser feita a qualquer momento nos termos do artigo 60 ou, como inicialmente foi previsto, para haver uma revisão da Constituição 5 anos depois. E aí seria um poder constituinte derivado revisor. Apenas ela própria, na sua criação, quis que houvesse uma revisão em 5 anos, como houve em 93. Certo. Além do poder constituinte derivado reformador, nós temos o poder constituinte derivado decorrente, que consiste na possibilidade dos Estados-membros criarem
suas próprias constituições, estruturando-as, né? Disso decorre de uma das vertentes da autonomia que os entes federativos possuem, que é o poder de auto-organização dos estados. Os municípios não possuem esse poder constituinte decorrente, porque os municípios têm que guardar a relação primeiro com a Constituição estadual e depois com a Constituição federal, né? Então, como ele tem esse segundo momento, não é tido como um poder constituinte de segundo grau, um poder constituinte derivado decorrente, tá bom? Para isso, para tentar esquematizar esse conceito de poder constituinte, eu peguei a música do professor Flávio Martins, que compilou esse assunto de poder constituinte nessa música, nessa paródia que ele fez. Vamos lá cantar. Eu já estudei quase tudo em minha vida, e poder constituinte agora chegou a vez. Pode ser originário ou derivado, e agora a diferença eu vou mostrar para vocês. O poder originário é inicial. Ele só é limitado ao direito natural. Ele é incondicionado, isso não faz mal. E o poder instituído ou derivado é tudo igual. O poder instituído é limitado e também condicionado ao texto da Constituição. Pode ser reformador ou decorrente, e assim mesmo de repente acabou nossa canção. Viram aí? Resume muito bem essa parte introdutória e de conceitos de poder constituinte, né? Tem uma parte aqui da música que ele fala que o poder originário ele é só limitado ao direito natural. Alguns doutrinadores entendem que o poder originário ele tem que guardar uma observância, claro, né, nas constituições que forem republicanas, democráticas. Tem que observar a evolução dos direitos e garantias fundamentais. Não é porque eu conquistei um direito que na próxima Constituição que surgir daquele país, ele vai abrir mão do direito conquistado. A gente sempre vai, não é o direito adquirido, mas a evolução dos direitos fundamentais. Tá? Isso estudaremos na próxima aula, quando tratarmos de direitos e garantias fundamentais. Seguindo no poder constituinte, o edital ainda apresentou limitação ao poder de reforma constitucional e cláusulas pétreas. Para entender esse assunto específico de limitação do poder de reforma e cláusulas pétreas, precisaremos ler com atenção o artigo 60 da Constituição Federal, que apresenta as regras para alteração do texto constitucional. O processo legislativo específico veremos quando tratarmos de processo legislativo a partir do artigo 59. Aqui veremos essas limitações impostas. Vejam. No artigo 60, temos quem pode propor ao Congresso Nacional um projeto, uma proposta de emenda à Constituição. Inicialmente é previsto que 1/3 de parlamentares, seja da Câmara, seja do Senado, poderá propor a alteração na Constituição Federal. Também é possível haver uma PEC apresentada pelo presidente da República. Além deles, ainda temos a possibilidade de mais da metade das assembleias legislativas do nosso país manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, nós temos 27 assembleias no nosso país, né? As 26 das unidades da federação e a Câmara Legislativa do DF. 27, a metade é 13,5, então precisamos ter 14 assembleias se manifestando. E cada uma delas, no dia da sua manifestação em sua localidade regional, precisa se manifestar por maioria relativa, também tida como maioria simples, em detrimento da maioria absoluta. Quando tratarmos de poder legislativo, em especial de processo legislativo, faremos essa distinção de maioria absoluta para a maioria simples. A maioria simples é a mesma coisa que maioria relativa, tá bom? Esse primeiro ponto do artigo 60 é tido como uma limitação formal, ou seja, para alterar a Constituição, ela própria criou uma limitação. Qual? Que ela só pode ser alterada com a iniciativa de
1/3 de deputados ou de senadores, de manifestação do presidente da República inicialmente, ou de manifestação de mais da metade das assembleias do nosso país, cada uma por maioria relativa. Tá? Há mais limitações? Há sim. O parágrafo 1º apresenta que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Cada um desses conceitos veremos na aula apropriada. Mas aqui é importante destacar que há essa limitação circunstancial. Por conta destas circunstâncias pontuais, a nossa Constituição não pode sofrer a sua alteração. Isso chamamos de limitação circunstancial. Quais limitações mais temos, Anderson? Vamos para frente. O parágrafo 2º desse artigo 60 da Constituição dispõe que a proposta inicialmente feita por 1/3 dos senadores ou de deputados, do presidente ou de mais da metade das assembleias, essa proposta vai para o Congresso e vai ser discutida e votada em cada uma das casas do Congresso Nacional. Cada uma dessas casas vai analisar em 2 turnos de discussão e votação, e essa proposta só vai ser considerada aprovada se obtiver em ambos os casos, nos 2 turnos e nas 2 casas, 3/5 dos votos dos respectivos membros. 60% dos parlamentares têm que dizer sim para essa proposta ser aprovada. Então, isso também é tido como uma limitação formal, porque há uma formalidade, além de quem pode iniciar, como que é a aprovação? É uma forma mais dificultosa do que uma alteração de uma lei, como veremos no processo legislativo na aula oportuna. Seguindo, o parágrafo 3º determina que a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Outra limitação formal. Por quê? Porque aqui esse instituto de promulgação é um instituto da fase complementar do processo legislativo e que consiste em dar eficácia ao texto que foi tramitado na casa competente e que vai ser publicado no Diário Oficial. Vamos seguindo. Parágrafo 4º, temos as cláusulas pétreas. Vejam, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, primeiro, a forma federativa de Estado, segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico, terceiro, a separação dos poderes e quarto, os direitos e garantias fundamentais. Estas são as nossas cláusulas pétreas. Vejam que a Constituição não proibiu a sua alteração, proibiu sim a sua abolição, a sua extinção. E aí não podemos. É outra limitação que a Constituição apresenta, mas uma limitação material. É quanto à matéria feita que não pode ser alterada. Por fim, temos o parágrafo 5º do artigo 60, que dispõe que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Aqui também temos outra limitação formal para a reforma da nossa Constituição Federal, certo? Além dessas limitações formais, circunstanciais e materiais, há ainda, segundo o entendimento da doutrina, e as bancas cobram isso, umas limitações chamadas implícitas. O que consiste? Elas consistem na inadmissibilidade. Não é possível haver a teoria da dupla revisão, ou seja, não é permitido alterar as limitações formais, circunstanciais e materiais. Vejam, eu não posso emendar a Constituição se estiver em vigência uma intervenção federal. O que se pensou-se em fazer? Vamos mudar a Constituição para tirar essa proibição de não poder alterá-la na intervenção federal e depois a gente faz a alteração que a gente quiser. Isso não pode, essa teoria da dupla revisão. Vamos fazer uma mudança para que ela sim permita a gente mudar a Constituição depois. Essas são consideradas limitações implícitas. Aqui temos mais uma música para memorizar as cláusulas pétreas e depois para entender toda a tramitação de uma PEC, tá? E aí a gente encerra e passaremos às questões. Vejam as músicas.
A primeira é sobre as cláusulas pétreas. Também do mesmo professor, as duas músicas. Já sei estudar quais são as cláusulas pétreas que não poderão mudar no artigo 60. Então vê se não esquenta, pois agora eu vou falar. O primeiro assunto é a federação e dos nossos poderes a separação. Eu já me esquecia, direitos e garantias em toda a Constituição. E também tem o voto, não me ouça mal, é direto, secreto, é universal. E para terminar, também o periódico, e então vamos cantar. Percebam que o voto, só uma pontuação, o voto obrigatório, ele não é cláusula pétrea, às vezes as bancas cobram isso. O voto obrigatório, ele não é cláusula pétrea, portanto, podemos ter um voto facultativo. A outra música trata sobre a tramitação da emenda. Percebam. A emenda é proposta por 1/3 do Senado, também pelo presidente ou 1/3 de deputados da Assembleia dos Estados. Para propor é a metade e com maioria simples. Isso também é verdade. Sim, sim, sim. Estou estudando a emenda. Não tem sanção nem tem veto. Espero que me compreenda. Não tem sanção nem tem veto. É poder reformador. Aprovada por 3/5 deputado e senador, e não poderá ser feita na intervenção federal, nem no estado de sítio ou de defesa, é tudo igual. Aí repete, sim, 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 estou estudando a emenda, não tem sanção nem tem veto, espero que me compreenda. Promulgada pelas mesas da Câmara e no Senado, na sessão legislativa, se o projeto é rejeitado, somente no outro ano alguém poderá propor. E agora aqui você sabe, cante com o professor. Minha voz não está muito boa, mas é isso aí. Essa música resume praticamente todo o processo legislativo constitucional de uma PEC, né? Temos a tramitação dentro das casas legislativas. Mas aqui o que a Constituição apresenta, essa música resume muito bem para a gente e pode nos ajudar bastante na hora das questões da prova. Certo? Só aqui no refrão, rapidamente para a gente concluir, o refrão dispõe que não tem sanção nem veto. E isso é verdade. A sanção e o veto, quem faz é o governador, é o presidente da República, no caso federal. Ele vai fazer apenas nas leis federais, lei complementar ou lei ordinária. No caso das emendas constitucionais, o presidente não sanciona e nem veta a proposta de emenda aprovada pelo Congresso. Muita atenção na hora da prova. Vamos passar para as questões. Como eu falei anteriormente, sobre esses conceitos iniciais de Constituição, classificação e evolução histórica do direito constitucional no nosso país, a FUNRIO não apresentou nenhuma questão, tá? Aqui apresenta uma questão da FCC, que achei que apresenta algumas alternativas falando sobre conceito de Constituição. Esse tema de conceito de Constituição é muito pouco cobrado em provas objetivas, tá? Em provas discursivas pode até ter uma incidência maior, mas objetivas não. Vamos lá. Primeira questão, concurso de defensor público de São Paulo de 2006, prova realizada pela FCC. O termo Constituição comporta uma série de significados e sentidos. Assinale a alternativa que associa corretamente frase, autor e sentido. Olha que interessante. Se você lembrar o nome do autor com o nome do sentido, matou a questão. Mas vamos ler um por um. Letra A. Todos os países possuíram sempre, em todos os momentos de sua história, uma Constituição real e efetiva. Quem falou de Constituição real foi Ferdinand Lassalle, né? No sentido sociológico e não no sentido político. Então também não foi o Carl Schmitt. Voltem lá no slide e verifiquem isso para a gente. Letra B. Constituição significa essencialmente decisão política fundamental. Olha os termos que falei para vocês e é isso que as provas trazem. Decisão política fundamental. Só por aqui já dá para saber quem foi. Ou seja, concreta decisão de conjunto sobre o modo e a forma de existência política. Foi Ferdinand Lassalle no sentido político de Constituição? Não, né? Carl Schmitt falou dessa decisão política fundamental, dividiu até Constituição de leis constitucionais.
né? O sentido político está certo, mas o autor não. Ah, professor, isso cai na minha prova. Cai, meu filho, cai, pode ter certeza. Nessa, pode até não ser porque tem muito conteúdo, mas como estão cobrando, se cair você vai acertar, porque você está estudando aqui e a gente está fazendo de tudo para trazer o conceito mais enxuto para você diante desse universo de coisas que está caindo no conteúdo programático. Vamos embora. Letra C. Constituição é a norma fundamental hipotética e lei nacional no seu mais alto grau, na forma de documento solene e que somente pode ser alterada observando-se certas prescrições especiais. Jean-Jacques Rousseau, sentido lógico-jurídico. Não, né? Quem falou desse sentido lógico-jurídico no sentido jurídico de forma ampla foi Hans Kelsen. E é justamente esse lógico-jurídico, sim, mas o autor não foi Rousseau, tá? Letra D. A verdadeira constituição de um país somente tem por base os fatores reais do poder que naquele país vigem e as constituições escritas não têm valor nem são duráveis a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder que imperam na realidade. Ferdinand Lassalle, sentido sociológico. Perfeito. É a letra D que deve ser marcada. Vimos, né? Fatores reais do poder. Ferdinand Lassalle, sentido sociológico. Batata. Se não representar os fatores reais do poder, fatores políticos, fatores econômicos, fatores culturais, enfim, os fatores reais de poder, se não representar, essa Constituição será tida como uma Constituição de papel, né? Uma mera folha de papel. Vamos ver o erro da letra E. Todas as constituições pretendem, implícita ou explicitamente, conformar globalmente o político. Há uma intenção atuante e conformadora do direito constitucional que vincula o legislador. Jorge Miranda, sentido dirigente. Não tem essa conceituação, né? A gente não apresentou, então só pode ser a letra D de dado. Primeira questão, letra D de dado. Vamos para a segunda questão. Questão de 2017 para o cargo de juiz federal substituto do TRF da 2ª Região. Assinale a opção que corretamente classifica a Constituição Federal em vigor. E aí? A nossa Constituição, letra A, é dogmática? Sim, né? Ela não é histórica. Promulgada? Também. Nossa Constituição não é outorgada, nem cesarista. Rígida? Exatamente. Nós temos, quanto à nossa alterabilidade, a gente tem um processo mais dificultoso do que as leis ordinárias, certo? E analítica? Também está correto. A nossa Constituição é prolixa, trata de vários assuntos. Então é a letra a ser marcada. Letra B, rígida, popular, não dogmática, errado, originalista. A gente não viu essa classificação, mas a nossa Constituição possui esse critério. Letra C, flexível, já está errado, é popular, histórica não, formal sim. Letra D, democrática sim, formal sim, semiflexível não, originalista sim. Letra E, semiflexível não, promulgada sim, dirigente sim, nominalista não. Nossa Constituição é normativa quanto ao critério da correspondência com a realidade, não é? Então a letra a ser marcada nessa questão 2, letra A. Questão 3, concurso também de 2017, organizado pela Fundação CESP, e concurso do TRE de Pernambuco para o cargo de nível médio TJ, analista, área administrativa. Além de ser uma Constituição escrita, a Constituição Federal é classificada como, vejam, normalmente as bancas fazem essa classificação. A Constituição Federal de 88 aí pergunta um dos critérios que estão lá. Vamos ver, promulgada sim, flexível não, né? Dirigente sim, histórica não. Letra A errada. Letra B, outorgada, está errado. Letra C, promulgada sim, flexível não, errado de novo. Letra D, promulgada, rígida, dirigente, dogmática, correto. Letra D está correta. Letra A e a letra C estão até iguais, né? Poderia até anular, mas a única que estava correta era a letra D de dado, portanto, é a questão que deve ser marcada, a alternativa, letra D de dado na questão 3. Seguindo, questão 4. Concurso da FUNRIO,
sobre esse assunto de reforma da Constituição. O processo legislativo previsto na Constituição Federal prevê diversos instrumentos normativos, dentre os quais as emendas à Constituição. No entanto, a Constituição não poderá ser emendada na vigência olha, a limitação circunstancial, né? Temos que ver aí a intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa. Está na letra D a intervenção federal, portanto, é a letra a ser marcada, letra D, nessa questão 4. Né? Uma das limitações é a intervenção federal, uma limitação circunstancial. Questão 5, concurso de 2018 da Consulplan para a Câmara de Belo Horizonte. O poder constituinte compreende o poder responsável pela criação, modificação ou mesmo extinção de normas constitucionais. O poder constituinte se divide em duas espécies. A respeito das espécies do poder constituinte, assinale a alternativa correta. Letra A. A ordem jurídica começa com o poder constituinte originário. Poder constituinte originário é inicial, né? Tá certo, letra A está correta. Letra B. O poder constituinte remanescente é ilimitado e incondicionado. A gente nem viu que tem esse termo remanescente, mas entenda como remanescente como derivado. Ele é ilimitado? Não. Incondicionado? Também não. Errado. Letra C. O poder constituinte decorrente, aquele que é a criação pelos estados de suas constituições estaduais, é responsável pela modificação das normas da Constituição Federal? Errado. É o poder constituinte derivado reformador e não poder constituinte derivado decorrente. Letra D. O poder constituinte secundário reformador é responsável pela elaboração das constituições estaduais? Não é reformador e sim decorrente. A letra C trocou com a letra D, né? A letra C marcada na questão 5, a letra A, porque o poder constituinte originário, a ordem jurídica começa com ele. Vamos para a sexta questão e última. Concurso do PROCON do Maranhão, organizado pela FCC, de 2017. O poder constituinte derivado tem como característica, dentre outras, ser, letra A, autônomo. Autônomo não, pois o seu titular é o povo e por isso não está limitado pelo direito. Ele tem limitação sim, né? O derivado possui, o originário não. Letra B. Ele é limitado, pois sua obra é limitada por regras estabelecidas pelo constituinte originário. Correto, é isso aí. Letra C. Inicial, pois sua obra é a base da ordem jurídica. Errado, não é inicial. Letra D. Insubordinado, pois está limitada apenas por princípios não escritos. Errado. Se subordina a tudo o que a Constituição determinar sobre sua alteração e sobre a criação de constituições estaduais. Letra E. É incondicionado, pois não está sujeito a qualquer forma prefixada para manifestar sua vontade. Isso é o poder constituinte originário e não o derivado. Então, a letra a ser marcada nessa questão 6 é a letra B de bola. Assim encerramos esse vídeo de apresentação de Direito Constitucional para esse concurso da Assembleia de Roraima. Caso você tenha interesse em continuar assistindo os nossos vídeos, acesse o site lexconcursos.elore.com.br e adquira já o nosso curso. Para você que chegou até o fim do vídeo, você terá direito a 10% de desconto. Mande uma mensagem para mim no WhatsApp, pelo Instagram, no Facebook ou no YouTube, por meio das mensagens no YouTube, no meu canal, que lhe retornarei com um cupom de desconto de 10%. Um abraço e bons estudos, conte sempre com a gente.